Olá, graça e paz. Esse é o programa Texto e Contexto, um programa da TV Viva a Promessa com temas doutrinários e teológicos. Eu sou o pastor Eleilton e é uma alegria ter você por aqui. Nos programas Texto e Contexto desse mês de setembro, nós estamos conversando sobre o Dia do Senhor, conversando sobre o quarto mandamento da lei de Deus. Já tivemos 3 programas com base nessa temática durante todo esse mês. Os programas estão todos salvos na playlist do programa Texto e Contexto, no canal do YouTube, Promessistas Brasil, TV Viva Promessa. Se você perdeu um desses programas, você pode acessar essa playlist, conferir esse conteúdo do programa Texto e Contexto. Nós vamos continuar e finalizar hoje essa série de programas sobre o Dia do Senhor. Esse é o 4º programa dessa temporada e a proposta é que a gente converse um pouco nessa noite a respeito de o sábado na história. A igreja na história guardou o sábado? Essa é a proposta do nosso programa de hoje. Bom, antes de começarmos as nossas conversas, antes de nós começarmos o conteúdo do nosso programa, eu queria convidar você para compartilhar o conteúdo do programa Texto e Contexto com alguém. Pegue aí agora mesmo o link do programa e compartilhe nas suas redes, compartilhe no WhatsApp, compartilhe com os irmãos da igreja, compartilhe com seus familiares, amigos, para que mais gente tenha acesso a esse conteúdo e também seja abençoado com o programa Texto e Contexto. Além disso, não se esqueça de interagir também com o nosso conteúdo, comentando no chat do programa ou então nos comentários, deixando aí o seu curtir também no programa, né? É o que a gente desafia você a fazer nesse início de programa Texto e Contexto. É muito importante para a TV essa interação e participação com os programas. Pois bem, vamos lá então. A proposta é nós conversarmos sobre a igreja e o sábado na história. Se na história os cristãos guardaram o sábado. E por que nós estamos fazendo essa pergunta no programa de hoje? Porque nós estamos preocupados em saber se na história os cristãos guardaram o sábado. Então, eu queria recapitular aqui rapidamente os nossos 3 primeiros programas. Você deve se lembrar que no primeiro programa dessa nova temporada, a nossa pergunta foi: Jesus guardava o sábado? Essa foi a pergunta que nós colocamos aqui, a pergunta que nós fizemos aqui. Se Jesus guardava o sábado? E a que resposta nós chegamos? Nós chegamos à resposta sim, Jesus sempre guardou o sábado. Nós examinamos durante o programa vários textos bíblicos de embates de Jesus com os fariseus a respeito do sábado. Toda hora aparecia alguém acusando Jesus de estar quebrando o 4º mandamento da lei de Deus. Foram várias as ocasiões no Novo Testamento em que Jesus recebeu essa acusação por parte dos líderes judaicos, especialmente os fariseus. E nós conversamos sobre esses textos para verificar se realmente Jesus estava quebrando o 4º mandamento da lei de Deus. E de acordo com aquilo que nós pudemos observar dessas nossas análises nesse primeiro programa, é óbvio que Jesus não estava quebrando o 4º mandamento da lei de Deus. O que Jesus estava quebrando ou violando eram as regras que os fariseus, que os rabinos criaram sobre o sábado. Eles criaram uma lista de regras do que podia e do que não podia. Então Jesus não estava preso a essas tradições de homens, essa tradição dos anciãos. E ele então cumpria o 4º mandamento, mas cumpria de acordo com aquilo que a Escritura prescreve a respeito
do sábado, ensinando inclusive que o sábado é um dia de fazer o bem, é um dia de realizar curas, que o sábado foi um dia feito para o ser humano, em benefício do ser humano. Enfim, Jesus reinterpretou e mostrou o verdadeiro significado do sábado por conta das distorções que haviam na sua época, mas ele, em momento algum, quebrou o sábado ou revogou o mandamento do sábado, como alguns pretendem mostrar. Então, nós vimos isso no primeiro programa. O segundo programa, a pergunta foi: e Paulo guardava o sábado? O apóstolo Paulo, ele obedecia a esse mandamento? Porque aí Paulo já é um discípulo posterior, né, já viveu e já desenvolveu todo o seu ministério ali depois da ascensão de Cristo, foi chamado alguns anos depois da ascensão de Cristo e plantou inúmeras igrejas, e nós fizemos essa pergunta também a respeito de Paulo. E de acordo com o que nós vimos aqui no nosso programa, Paulo também guardava o sábado. A resposta a essa pergunta foi sim, né? Esse que foi o principal missionário do cristianismo, que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, né? Quase metade do Novo Testamento. Com base nas cartas de Paulo, a gente formula e sintetiza, organiza as principais doutrinas que hoje nós defendemos no cristianismo. E Paulo guardava o sábado, ele sempre estava aos sábados na sinagoga pregando, e mesmo nos lugares onde não havia sinagoga, porque não era apenas uma estratégia evangelística, era uma questão de convicção. Paulo também estava se reunindo para orar e para buscar a Deus aos sábados, né? E nós examinamos, inclusive, aqui alguns textos bíblicos do apóstolo Paulo, em que supostamente Paulo estaria invalidando o sábado. Texto na carta aos Colossenses, texto também aos Colossenses, que Paulo fala de sábados ali e dias de festa, texto da carta aos Gálatas, que Paulo fala para ninguém julgar por conta dos dias, e texto da carta aos Romanos, que também Paulo fala que algumas pessoas consideram alguns dias mais especiais que outros. Enfim, nós examinamos esses textos e nós pudemos observar, com base na análise desses textos dentro do seu contexto, que, na verdade, não é nenhum tipo de orientação contra o quarto mandamento da lei de Deus que Paulo estava apresentando, mais uma orientação relacionada a dias de festa mesmo, aos sábados cerimoniais do calendário judaico, que algumas pessoas estavam querendo colocar como obrigatórios para os cristãos, né, para aqueles que creram no Senhor Jesus Cristo, e mais, fazendo isso ainda como uma exigência para a salvação, que era pior ainda, não, que era mais terrível ainda, porque nem o sábado do quarto mandamento nós não ensinamos e defendemos, e nem Paulo fez, né, como um mandamento para a salvação, né, porque a salvação é conseguida única e exclusivamente em Cristo Jesus. Nós não guardamos o sábado para sermos salvos, mas porque fomos salvos. Então Paulo guardava o sábado. E por fim, a pergunta que nós fizemos no último programa, nosso terceiro programa, foi se a igreja primitiva guardava o sábado, se nós podemos encontrar a igreja primitiva guardando o sábado. E a resposta novamente foi o sim. Nós encontramos no Novo Testamento os cristãos guardando o sábado. Nós encontramos as mulheres guardando o sábado mesmo depois da morte de Jesus, aquelas mulheres que foram comprar aqueles ungüentos para ungir no corpo de Jesus, preocupadas com o mandamento, o que mostra que Jesus não revogou e nem anulou o quarto mandamento. Nós encontramos o próprio Jesus falando sobre eventos que aconteceriam anos depois, lá no ano 70, e mostrando uma preocupação com relação ao sábado, né? O que não faz nenhum sentido se na cabeça de Jesus, lá no ano 70, os seus discípulos não iriam valorizar o sábado, não iriam guardar o sábado. Nós encontramos a própria questão do concílio de Jerusalém em Atos, capítulo 15, onde não há, ali no concílio de Jerusalém, não há uma acusação por parte dos judaizantes aos líderes da igreja de que o sábado não estava sendo seguido. A preocupação ali está apenas com a questão da circuncisão, né, como um rito obrigatório para aquelas pessoas se renderam a Jesus. É óbvio que se eles soubessem também que os cristãos não estavam guardando o sábado, né, muito provavelmente eles teriam questionado isso, se de fato Jesus tivesse invalidado, porque
o sábado é o mandamento que está no Decálogo, mas não há nenhum questionamento a respeito disso, o que mostra que realmente os cristãos guardavam o sábado. E nós examinamos também aqui o próprio texto de Apocalipse 1, versículo 10, que fala sobre o dia do Senhor. No final do primeiro século, os cristãos considerando um dia especial em relação aos demais dias, e nós entendemos que esse dia do Senhor é exatamente o sábado, né? Nós temos ali essa expressão de João, dizendo que ele recebeu a revelação do Apocalipse no dia do Senhor, e o único dia do Senhor que nós encontramos na Escritura Sagrada é o sétimo dia, o sábado. O próprio Senhor Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Lá em Marcos capítulo 2, ele diz que ele é o Kyrios do sábado. E em Apocalipse 1:10 nós temos ali o dia do Kyrios, o dia do Senhor. Então, se você pega um texto e compara com outro texto, vai perceber que nós estamos falando exatamente do sábado. Então, até o final do primeiro século, os cristãos ainda reconhecem o sábado como um dia especial em relação aos demais dias. Então, a resposta que nós obtivemos para as perguntas que fizemos nos 3 primeiros programas foi sim. Jesus guardava o sábado, Paulo guardava o sábado e a igreja primitiva também guardava o sábado. Aí a grande questão é, se existem tantas provas contundentes de que o sábado era guardado pelos cristãos, por que hoje a maioria dos cristãos em todo o mundo diz que o sábado foi substituído pelo domingo? Que base eles utilizam para tratar o domingo como o dia do Senhor, reservado para descanso e para adoração? Então, é sobre exatamente essa questão que nós vamos tentar refletir e conversar um pouco nesse programa. Quais são as bases para essa afirmação de que o domingo é o dia do Senhor reservado para descanso e adoração? E eu queria fazer aqui, antes de mais nada, uma ressalva importante. O objetivo desse nosso programa de hoje, do estudo que nós vamos fazer no programa de hoje, não é tentar provar aqui ou mostrar a nossa superioridade em relação a outras denominações. Nós não temos essa pretensão nesse programa, e nem desprezar aqueles que não guardam o sábado, como o nosso próprio fundador escreveu e dizia, né? Existem muitos cristãos fiéis e sinceros, né, lutando para servir ao Senhor nessas denominações. Nós não acreditamos que somos o único povo de Deus na terra. Então, quando nós abrimos conversa a respeito de um tema como esse, nos propomos a conversar sobre um tema como esse, o nosso grande objetivo não é tentar provar a nossa superioridade. Nós vamos apenas investigar aqui aquilo que a Bíblia Sagrada diz e colocar a nossa crença, colocar aquilo que a gente entende ser a interpretação correta da palavra de Deus. Então, por que a maioria dos cristãos em todo o mundo crê que o primeiro dia da semana é o dia do Senhor e não o sétimo dia, como nós temos apresentado? Bom, eu quero começar com as justificativas teológicas que são apresentadas, porque antes de mais nada se apresentam justificativas teológicas, né? Tenta-se defender teologicamente essa ideia de que o domingo é o dia do Senhor. E talvez a justificativa teológica mais apresentada para defender essa ideia está vinculada à ressurreição do Senhor. Então, como se acredita que a ressurreição de Jesus aconteceu num domingo, né? E aí eu coloco aqui alguns textos bíblicos que falam exatamente sobre a ressurreição do Senhor Jesus, e esses textos mencionam o primeiro dia da semana. Então,
a construção teológica que é montada em torno desse fato é que, com a ressurreição, Jesus estava inaugurando um novo tempo na história da salvação. Então, como o Senhor, ele ressuscitou no primeiro dia da semana, então, o primeiro dia da semana é o dia que os cristãos devem celebrar a Deus, e a defesa é que os cristãos começaram a fazer isso ainda ali no Novo Testamento por conta da ressurreição do Senhor, como uma maneira de celebrar a Deus por conta desse novo tempo que estava surgindo, um novo tempo na história da salvação. Então essa é a ideia por trás desse argumento aqui, né? Chegam a dizer, inclusive, né, se você pegar, por exemplo, aqui João 20, que narra a história da ressurreição de Jesus e do aparecimento de Jesus para os seus discípulos no primeiro dia da semana, eles estão trancafiados por conta do medo dos judeus, e Jesus aparece no meio deles dizendo: paz seja convosco. E nessa primeira aparição de Jesus, João diz para a gente que Tomé não estava com eles, né? Se a gente der uma olhada nesse texto de João capítulo 20, eu faço questão de lê-lo aqui. O texto diz assim: quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Aí eu vou para o 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando Jesus apareceu. Então, os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Ele, porém, lhes respondeu: se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos e não puser o meu dedo no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E aí o versículo 26 diz: 8 dias depois, os discípulos estavam outra vez reunidos e Tomé estava entre eles. Estando as portas trancadas, Jesus colocou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então percebe que Jesus apareceu no meio dos seus discípulos depois de ressuscitado. É muito claro nesse texto aqui, no primeiro dia da semana. Tomé não está com eles, e aí Jesus volta a aparecer novamente no meio dos seus discípulos 8 dias depois, e aí Tomé está com eles nesse dia. Então eles vão dizer assim, que Jesus demorou 8 dias para aparecer novamente entre eles no domingo seguinte, exatamente para mostrar que a partir de agora o domingo era o dia especial, o dia de guarda, o dia que deveria ser o dia das reuniões cristãs, né? Então ele aparece pela primeira vez e aparece de novo, né, num domingo. Enfim, é óbvio que de fato Jesus apareceu para os seus discípulos no domingo mesmo, né? E é bom que se diga que todos esses textos aqui que nós estamos apresentando, esses textos não tratam do dia da ressurreição de Jesus, eles tratam do dia da aparição do Senhor Jesus para os seus discípulos. Nós não vamos fazer aqui um estudo a respeito do dia da ressurreição do Senhor Jesus, né? Nós temos na playlist do próprio programa Texto e Contexto, no canal Promessistas Brasil, a TV Viva Promessa. Se você buscar na playlist aí os programas do mês de agosto, no terceiro programa do mês de agosto, nós tratamos sobre o dia da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Então, foi bem recente esse programa que nós conversamos a respeito da ressurreição. Então, se você quiser um estudo um pouco mais detalhado a respeito desse tema, você pode procurar na playlist dos nossos programas. Nós defendemos e mostramos lá à luz da Escritura Sagrada que Jesus, na verdade, não ressuscitou num domingo, como se diz popularmente, mas ele ressuscitou no sábado. Se o dia da ressurreição ele servir para provar qual é o dia, que é o dia que tem que ser guardado pelo povo de Deus, então esse dia continua sendo sábado, porque ele ressuscitou num sábado, para cumprir os 3 dias e 3 noites, conforme está escrito para a gente no Evangelho de Mateus. Então, ele morre numa quarta-feira e ele ressuscita no sábado. 3 dias e 3 noites no seio da terra, como Mateus escreveu no capítulo 12 do seu Evangelho. Tá? Mas assim,
apesar de nós defendermos isso e provarmos na Bíblia Sagrada que Jesus não ressuscitou no domingo, que todos esses textos aqui que falam da ressurreição e falam do primeiro dia da semana, são textos que estão mostrando o dia que Jesus apareceu aos seus discípulos e não o dia que ele ressuscitou, né? É o dia da aparição esses textos, não o dia da ressurreição. O dia da ressurreição é o sábado. Mas mesmo que Jesus tivesse de fato ressuscitado no domingo, né? Se vamos considerar por hipótese que ele ressuscitou no domingo, como se diz, né? Como a maioria dos cristãos defende. O fato de Jesus ter ressuscitado no domingo, se é que isso fosse verdade, não muda o dia de guarda. Onde que nós temos na Escritura Sagrada uma informação, essa informação da mudança do dia de guarda? Então, não tem nenhum lugar na Bíblia que diga que a base do dia de guarda mudou. A base continua sendo o decálogo, continua sendo os 10 mandamentos. Será mesmo que o Deus que estabeleceu a sua lei e apresentou as suas 10 palavras e colocou o sábado como uma dessas palavras, ele teria mudado esse mandamento de uma maneira tão subjetiva assim, que você tem que ficar estudando e pegando indício aqui, indício ali, para tentar encontrar essa base que legitima o dia da mudança, o dia da mudança do dia da guarda? Será mesmo que Deus seria tão subjetivo que não estaria claro, que não teria falas de Jesus claras, que não teria falas dos apóstolos claras, dizendo que, olha, pessoal, o Senhor revelou que a partir de agora, o dia que a gente tem que guardar, o dia que tem que ser separado para ele é o dia do domingo. É muito temerário acreditar nessa teoria, né, sem nenhum tipo de base escriturística, tá? Então, não dá para acreditar nisso. Primeiro, porque Jesus não se ressuscitou no domingo. E segundo, porque o dia da ressurreição não é o dia, não é a base para a gente dizer qual é o dia que deve ser guardado, tá? Não, nós não podemos fazer essa inferência, então é uma inferência equivocada. E tome cuidado com essa inferência equivocada. Uma outra base que às vezes é usada também para poder fazer essa defesa é quando se examina o dia das reuniões cristãs. Então, o pessoal pega esses textos que também nós trabalhamos, nós analisamos esses textos aqui no programa da semana passada, que é o texto de Atos 20, versículo 7, o texto de 1 Coríntios 16, versículo 2, e o texto de Apocalipse 1, versículo 10. Então, na verdade, um argumento aqui está meio que vinculado com o outro. Dizem, como Jesus ressuscitou no domingo, os cristãos passam a se reunir aos domingos. E aí eles vão usar, olha aqui os textos do Novo Testamento que mostram isso. E aí você tem lá Atos 20, versículo 7, que diz que Paulo está reunido com a igreja no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, versículo 2, que fala sobre separar em casa as ofertas para os cristãos pobres, e fala para separar no primeiro dia da semana. E você tem Apocalipse 1:10 que fala sobre o dia do Senhor, e é a defesa que é um dia da semana e que esse dia do Senhor era exatamente o domingo. Então nós examinamos esses textos aqui na semana passada, não vou entrar em pormenores nesses textos, você pode assistir o programa da semana passada e há ali toda uma explicação a respeito de cada um desses textos, mas sim, esses textos eles também não provam o que se intenta, né? Nós não temos nesses textos aqui informações sobre reuniões regulares da igreja. Atos 20 é o culto de despedida de Paulo. Paulo ele está saindo de viagem e ele faz um culto de despedida, tanto é que ele prega a noite inteira. Isso aqui é mais uma vigília do que um culto regular. Ele prega a noite inteira e no dia seguinte ele viaja, né? 1 Coríntios 16 é uma ordem, é um procedimento para ser adotado em casa. Enfim, e Apocalipse 1:10, aí é uma questão de coerência bíblica. Você dizer que o dia do Senhor não é o sábado é uma questão de incoerência com a própria Escritura Sagrada, porque você olha para a Escritura Sagrada e só tem um dia que é apresentado assim na Bíblia Sagrada. Então, esses textos também que são usados para provar o dia das reuniões cristãs, que provariam, né, que
as reuniões cristãs elas se tornaram regulares no Novo Testamento, no primeiro dia da semana, eles também são muito frágeis para essa defesa. E, por fim, um terceiro argumento que é utilizado, linkado a esses dois outros que eu apresentei, para tentar se montar uma teologia sobre o domingo, é a atitude de Jesus e de Paulo em relação ao sábado. Então, eles vão mostrar esses embates de Jesus com os fariseus em relação ao sábado e também as falas de Paulo sobre o sábado nas suas cartas. Mas nós já examinamos também essas questões aqui nos nossos outros programas e, assim, Jesus não quebrou o sábado, não violou o sábado do mandamento, ele estava violando as tradições dos anciãos. Então, assim, é muita desonestidade também usar esses textos, em que, por exemplo, Jesus manda carregar uma maca no sábado e o pessoal diz que Jesus está quebrando o sábado, para dizer que Jesus estava invalidando o quarto mandamento e que agora a igreja não tem mais que seguir o quarto mandamento, porque Jesus não estava quebrando o mandamento, ele estava violando as tradições dos anciãos, porque essas tradições não tinham nada a ver com a Escritura Sagrada. E as falas de Paulo também, todas precisam ser interpretadas de acordo com o seu contexto. Então, esses são os três argumentos principais que são utilizados, né? Eles tentam fazer uma costura entre todos eles e, enfim, a teologia que se tenta montar a respeito do domingo tem como base esses pressupostos, essa construção na Escritura Sagrada. Essa é a construção que se tenta fazer, né, pela maioria daqueles que defendem o domingo como o dia do Senhor. Mas, na verdade, essas construções são feitas para tentar esconder o verdadeiro motivo, porque o domingo começou a ser aguardado e o domingo começou a ser tido como dia oficial de culto pelos cristãos ao longo da história. Porque, como nós temos visto, então, não dá para provar biblicamente o domingo como o dia do Senhor. Então, a gente vai ter que ir para a história para poder entender essa questão e quais foram os verdadeiros motivos, então, que levaram a cristandade a abandonar o sábado e abraçar o domingo como o dia do Senhor. Bom, eu queria, antes de entrar nesses argumentos históricos, fazer uma ressalva de início que salta aos olhos quando nós lemos o Novo Testamento, né? Porque nós temos dito aqui que não dá para sustentar mesmo, à luz do Novo Testamento, e olhando para todo esse período aqui do primeiro século, onde a gente tem o Novo Testamento sendo escrito, não dá para legitimar a ideia do domingo como um dia especial na mente dos cristãos. E sabe o que mostra isso para a gente de maneira clara também? É a expressão primeiro dia da semana, que aparece algumas vezes no Novo Testamento. O domingo, ele é citado apenas como primeiro dia da semana. Não há nenhum tipo de deferência especial a esse dia quando ele é citado, diferente do sábado, quando era citado na Escritura Sagrada. No que diz respeito ao domingo, ele é apenas o primeiro dos 7, né? Inclusive, a palavra, quando a gente olha no Novo Testamento grego, nós temos, inclusive, lá a palavra sabaton aparecendo, né? Porque era uma palavra que era usada para semana, né? Então, é o primeiro dos sábados, né? Que é o primeiro dia da semana, obviamente, o domingo, mas você não tem nenhum tipo de designação especial, né, que seria natural caso esse dia fosse considerado santificado pelos cristãos. E nós estamos falando aqui de textos que foram escritos 30 anos depois da ascensão de Cristo. Então, o Evangelho de Marcos, final da década de 50 e início da década de 60, o Evangelho de Lucas, começo da década de 60, o Evangelho de Mateus, ali já no final da década de 60, Evangelho de João, final do primeiro século, na década de 90 que esse evangelho é escrito. Então, você tem os 4 evangelhos ali, a maioria 30 anos depois da ascensão de Jesus, e o evangelho de João aqui já perto
do ano 90, perto do final do primeiro século. E o domingo ele só é o 1 do 7, é o primeiro da semana. Você não tem designação especial por parte dos autores do Novo Testamento quando escrevem a respeito desse dia. Então, eu creio que essa é uma informação legal aí de deixar colocado. Bom, o que realmente aconteceu, então, para que o dia de guarda fosse modificado? O que realmente aconteceu? Então, eu queria apresentar uma tese, né, uma resposta dada pelo Samuel Bakioki. Eu acho que ele conseguiu resumir e sintetizar muito bem isso, né, no seu livro Do Sábado para o Domingo, é a tese doutoral dele, e ele tem uma pesquisa histórica muito ampla e muito interessante a respeito desse tema, e ele coloca, né, a observância do domingo originou-se em Roma no início do segundo século, e ele apresenta pelo menos duas razões que levaram a essa observância do domingo no lugar do sábado. A primeira delas é uma questão ligada ao antissemitismo e a segunda ao fortalecimento do dia do sol. Então, as razões são históricas, originaram-se em Roma e por essas duas razões principais, né? O que ele coloca em relação ao antissemitismo? Então, é possível perceber, lendo os relatos de alguns cristãos, líderes da igreja inclusive, do início do segundo século, admoestações para a igreja abandonar as práticas ligadas ao judaísmo. Dentro do próprio Novo Testamento mesmo, você já tem esse embate contra os judaizantes, que queriam colocar práticas judaicas como meio de salvação. Mas você já tem no segundo século, já líderes tentando desvencilhar completamente o cristianismo do judaísmo, né? Dizendo para os cristãos abandonarem práticas judaicas e colocando entre elas, inclusive, a questão da guarda do sábado, como se essa prática fosse uma prática apenas judaica, como se fosse uma prática apenas dos judeus, né? O que não é verdade à luz da Escritura Sagrada. Mas, na verdade, o que está por trás dessas admoestações que esses cristãos estão fazendo para que se desvencilhe completamente do judaísmo é que os cristãos não queriam ser identificados com os judeus. E por que eles não queriam ser identificados com os judeus? Porque os judeus se tornaram impopulares. A partir ali da década de 70, no primeiro século, você deve se lembrar que no ano 70 Jerusalém foi destruída por conta de uma revolta que houve lá em Jerusalém. General Tito, as tropas romanas invadiram Jerusalém, a cidade foi destruída, massacrada, né? Um rio de sangue, inúmeros judeus sendo mortos, e os judeus se tornam impopulares no império. Inclusive, algumas medidas e leis começam a ser decretadas contra os judeus, inclusive leis relacionadas a pagamento de impostos maior, especificamente pela pessoa ser judia. Então, o Império Romano começa a tomar medidas contra os judeus, especialmente ali depois do ano 70, e dessa destruição que aconteceu. E esse acirramento, essas medidas impopulares contra os judeus, elas só vão se aumentando, essa perseguição, ela só vai se intensificando até o decreto do imperador Adriano no ano 135 depois de Cristo, em que ele proíbe um monte de coisas, né? Dentro do Império Romano, a maioria das religiões tinha liberdade, né? Eles são politeístas, a maioria das religiões tem liberdade, as pessoas têm liberdade para expressar a sua fé, mas parece que eles começam uma revolta de fato especificamente contra os judeus, contra o judaísmo. Então começa a proibir os judeus de expressarem a sua fé, proíbe a circuncisão. Lá em Jerusalém ele reconstrói, né, a cidade de Jerusalém, dá um outro nome para a cidade, proíbe a entrada dos judeus dentro da cidade, proíbe a circuncisão e proíbe também, entre outras coisas, que o sábado fosse guardado. O imperador Adriano, ele proíbe a guarda do sábado. Então, isso acaba tornando o culto no sábado perigoso, também para os cristãos que poderiam ser confundidos com os judeus, né? E isso pode ter contribuído, então, para a mudança do sábado para o domingo, numa tentativa de evitar perseguição. Então, para não ser, de maneira nenhuma, comparado com os judeus e se desvencilhar
completamente, porque num primeiro momento, vocês devem se lembrar, até olhando para o próprio Novo Testamento, né, os historiadores mostram isso também, que o cristianismo era considerado uma seita judaica. Os cristãos eram considerados um ramo do judaísmo. E é só com o passar do tempo que começa, de fato, a ter esse desvencilhamento, né? E para ficar claro esse desvencilhamento, os cristãos começaram a tomar medidas para se afastar, de fato, do judaísmo. E uma dessas medidas foi deixar de guardar o sábado. Isso muito provavelmente aconteceu no início do segundo século, como uma medida dos líderes da igreja em Roma, que a essa altura, né, acabou já, porque Paulo, Pedro viram seus últimos dias ali, essa igreja acaba ganhando certa proeminência, até pelos relatos mesmo, escritos que a gente tem ali desses pais, desses líderes cristãos do segundo século. Essa igreja acaba ganhando uma certa proeminência sobre as demais igrejas, até porque a igreja de Jerusalém ficou enfraquecida depois da destruição ali no ano 70 de Jerusalém. Então, Roma acaba ganhando essa proeminência. E como tudo começa? Provavelmente ali, na época do imperador Adriano mesmo, né, os cristãos decidem mudar o dia da comemoração da Páscoa. Os cristãos comemoram ainda a Páscoa. Né? Ano após ano, eles comemoram a Páscoa no dia 14 de Abib. Eles usam o calendário judaico para comemorar, para celebrar o dia da morte do Senhor, para lembrar, né, exatamente porque foi muito marcante, e o evento da morte de Jesus, da crucificação, aconteceu na Páscoa, né, judaica. Então, parece que os cristãos, ano a ano, eles estavam comemorando a Páscoa. Você pega isso pelos registros históricos. Então, para se desvencilhar do judaísmo, eles decidem, então, que eles não vão comemorar mais no dia 14 de Abib, mas sempre no domingo posterior ali ao dia 14 de Nissan. Então eles mudam o dia da comemoração da Páscoa, não vai ser mais no dia 14 de Nissan. E aí é óbvio, dentro dos próprios cristãos você tem embates, você tem textos ali dos pais da igreja, de gente que não concordou, né, que deveria continuar sendo no dia 14 de Nissan, enfim, mas fica estabelecido que é o domingo agora, vai ser o domingo de Páscoa para comemorar a ressurreição, e não mais ali ligado ao dia 14 de Abib. Para demonstrar desprezo ao sábado, eles instituem um jejum no sábado. Então vai comemorar a Páscoa no domingo, e no sábado vai ser um dia de jejum. Por quê? Porque os judeus não jejuavam no sábado. O sábado tinha que ser um dia feliz, um dia alegre, um dia de muita bebida, muita comida. Era um dia de festejar, não era um dia de se entristecer. Então, para mostrar que eles não são judeus, eles se desvencilharam mesmo do judaísmo, inclusive no sábado eles vão fazer jejum agora. Sábado vai ser um dia de jejum, vai ser um dia de se entristecer. Não vai ser um dia de se alegrar, e nem de festejar, e nem de comer bem e beber bem, como os judeus faziam. E, é óbvio, alguns também começam a interpretar o sábado como um sinal de castigo, né? Alguns pais da igreja começam a olhar essa punição dos imperadores agora, dizendo que é proibido guardar o sábado para os judeus começam a ser perseguidos por isso. Então eles vão dizer assim, ó, lá atrás, quando Deus estabeleceu o sábado, Deus estava querendo colocar esse sinal no povo judeu para que agora eles fossem perseguidos. Isso é um sinal do castigo de Deus para esse povo, porque eles foram rejeitados, e agora, enfim, tem toda uma interpretação teológica por trás disso. Tudo isso contribuiu para que, junto, né, nesse pacote de desvencilhamento do judaísmo, entrasse também a questão do dia. Então vamos também ter outro dia de reunião, outro dia de celebrarmos a Deus. Mas por que o domingo foi escolhido? Então o antissemitismo, ele ajuda a gente a entender o desvencilhamento do judaísmo. Mas por que eles escolhem o domingo? Por que não escolheram a sexta? Por que não escolheram a quarta? Por que não escolheram outro dia? Então, uma das razões, como eu já apresentei, está ligado ao fato de crerem que a ressurreição aconteceu no domingo. Mas também há uma outra ideia, e o Bach-Yoki trabalha no livro dele, que é o fortalecimento do dia do sol. Por todo o Império Romano, o culto ao sol invictus era difundido, e o dia com o nome em sua homenagem era o primeiro dia da semana, né? Cada dia da semana era dado em homenagem a um astro, né? Sábado, por exemplo, era o dia de Saturno. Então você tinha ali o primeiro dia da semana que era dado em homenagem ao sol, né? Era o dia do sol, né? Assim, por conta do grande número de pagãos que acaba se convertendo a Cristo também, e com o desejo de se desvencilhar do judaísmo, os cristãos aos poucos mudaram então e decidiram mudar o dia da sua reunião para esse dia, isso já no segundo século. Porque já no segundo século,
o dia do sol, o culto ao sol invictus, né? E o dia do sol já é muito popular e difundido já no segundo século. Tá? Não foi mais à frente, não. Já no segundo século isso acontece. É óbvio que quando os cristãos tomam essa decisão, eles não estão querendo incentivar um culto ao sol invictus pagãos. Eles querem apenas aproveitar esse dia e conseguem uma maneira de reinterpretá-lo comemorando nesse dia. O dia da criação, comemorando o dia da criação da luz, né? O primeiro dia da criação, né? Porque no primeiro dia do mundo, lá quando Deus começa a criar o mundo, no primeiro dia ele cria a luz, né? E aí eles vão pegar e inclusive construir uma teologia do oitavo dia, né? Então no primeiro dia Deus criou a luz, né? E aí você tem os 7 dias da criação, e aí agora, como Jesus ressuscita na mente deles no domingo, então o domingo é o 8º dia, o domingo marca o início de um novo tempo, de uma nova época, né? Então nesse dia nasce o sol da justiça. Então essa é basicamente a construção que tenta se fazer. Então, porque o dia do sol é um dia especial, né, para os pagãos, para o grande número de gentios que está se convertendo a Cristo, então, e eles estão querendo se desvencilhar do judaísmo, então eles acabam abraçando o dia do sol como o dia de suas reuniões. Escolhem esse dia para fazer as suas reuniões. E aí, no 4º século, quando o imperador Constantino, né, supostamente se converte, ele estabelece que no venerável dia do sol, todas as pessoas deveriam descansar. A exceção feita somente aos agricultores, que podiam trabalhar livremente nesse dia, né? Ao que tudo indica, quando o Constantino faz esse decreto, ele valida uma prática que desde o 2º século já é comum. Então ele não está criando algo novo aqui, ele simplesmente está validando uma prática que já era comum desde o 2º século, porque ali, já nessa tentativa de se desvencilhar do judaísmo, os cristãos já acabaram abraçando o dia do sol como o dia das suas reuniões. Então, Constantino só legitima isso aí, de fato, quando o cristianismo já cresce, já chega no império, enfim, anos depois vai se tornar a religião oficial do Estado do Império Romano. Enfim, tudo isso acaba contribuindo, então fica estabelecido, né, que de fato o primeiro dia da semana é o dia das reuniões cristãs. É importante fazer uma ressalva, que mesmo com todas essas informações que nós colocamos, sempre houveram na história cristãos que guardaram o sábado. Nós estamos falando aqui da história oficial, né, dos cristãos de maneira geral, mas sempre houveram grupos de cristãos que guardaram o sábado. Então, se você fizer uma pesquisa na história, você vai ter em todos os séculos gente escrevendo sobre pessoas que estão guardando o sábado. Ora, criticando algumas pessoas porque estão guardando o sábado, mas sempre houveram grupos de cristãos que guardaram o sábado ao longo da história. Tá? Então, isso aqui é uma informação importante que tem que ser colocada. Inclusive, uma das igrejas que guardam o sábado mais antiga, um dos grupos mais antigos que nós temos que guarda o sábado, o começo desse grupo está ali um pouco mais de 100 anos depois da Reforma Protestante, né? Está ligado, inclusive, ali com o protestantismo, esse pessoal que entende que o sábado é o dia do Senhor e começa a guardar o sábado, então você tem essa denominação também. Bom, algumas lições importantes para a gente caminhar para o final, encerrar aqui o nosso programa de hoje. Algumas lições importantes. A história de como aconteceu a mudança do sábado para o domingo suscita uma reflexão importante para os cristãos atuais. Até onde nós estamos dispostos a defender a mensagem da palavra de Deus? Se defender um princípio da Escritura significa ser perseguido, estamos dispostos, ou é melhor analisarmos as possibilidades e verificarmos se não é possível fazer ajuste? Até onde podemos adaptar as nossas conveniências àquilo que a Bíblia Sagrada diz? Existem normas bíblicas que são culturais e adaptáveis, mas existem princípios aculturais e atemporais, e é o caso do sábado. Quando os cristãos decidem adaptar o dia de celebração para não ser parecido com os judeus, né? Por conta de perseguição, por conta dessa indisposição do império em relação aos judeus, quando eles decidem fazer essa mudança, eles não estão fazendo simplesmente uma mudança cultural, eles não estão adaptando uma norma cultural que é adaptável dependendo da época e da cultura.
eles estão mudando um mandamento da palavra de Deus, eles estão mudando um princípio da lei moral de Deus, eles estão indo além da doutrina de Cristo que nós somos chamados para defender. Né? Judas escreveu, amados, enquanto me empenhava para vos escrever acerca da salvação que nos é comum, sentia necessidade de escrever exortando-vos a lutar pela fé uma vez por todas entregue aos santos. Nós somos chamados a defender a fé, a defender a doutrina, especialmente esses princípios da lei moral de Deus que não podem ser negligenciados. Então, quando eles alteram o dia de guarda, eles estão exatamente indo além da doutrina do Senhor Jesus Cristo, e isso não pode ser feito. Então, é importante. Nós temos dito aqui, em alguns programas, inclusive da TV Viva Promessa, sobre a necessidade, a importância que nós temos de contextualizar a mensagem do Evangelho. Mas contextualizar a mensagem do Evangelho não significa mudar princípios. Quando você, na tentativa de contextualizar a mensagem do Evangelho, se contextualizar significa alterar algum princípio, então isso é uma contextualização não bíblica. Não é desse tipo de contextualização que a gente fala, não é desse tipo de contextualização que a gente defende. Nós entendemos que não dá para negociar princípios da Escritura Sagrada. Infelizmente, a igreja acabou negociando princípios da Escritura Sagrada quando ela fez essa mudança, né? Relacionada aqui ao sábado. Tá? Bom, além disso, uma última questão aqui, uma lição importante para a gente, para aqueles cristãos que definem as suas crenças e práticas exclusivamente pelo princípio da reforma de sola escritura, observar o domingo como o dia do Senhor, não pela autoridade da Escritura, mas pela tradição da igreja, é uma condição paradoxal. Então, como nós apresentamos aqui, a mudança do sábado para o domingo, ela não é uma mudança que tem como base a Bíblia Sagrada, mas decisões históricas, sociais, culturais. Então, é uma incoerência mesmo para quem defende o sola escritura, quem defende os postulados da reforma protestante. Aí, na hora de falar sobre o dia de guarda, utilizar como base a história e não a Escritura. Então, isso é um tremendo paradoxo, que a gente não caia nesse paradoxo, que o Senhor continue nos abençoando, que a gente continue defendendo sempre aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Sendo assim, a gente chega ao final desse nosso estudo de hoje, a respeito do sábado na história. Infelizmente, na história, a igreja, de maneira geral, deixou e trocou o dia de sábado. Não por conta da Bíblia, mas por conta de convenções sociais. Graças a Deus que sempre houveram cristãos fiéis a Deus, que levaram a sério os princípios da palavra relacionado ao quarto mandamento, e que o Senhor Jesus continue nos ajudando a defender esse mandamento da sua palavra. Eu queria te convidar a orar nesse momento, queria te convidar a fechar os seus olhos. Vamos colocar diante de Deus esse tema que nós estudamos hoje e pedir que o Senhor continue nos abençoando. Senhor, nós estamos finalizando essa temporada de programas do Texto e Contexto sobre o dia do Senhor. E hoje conversamos sobre o sábado na história. Na história, da nossa perspectiva, os cristãos acabaram indo para um outro caminho e estabelecendo um outro dia de celebrações, um outro dia para ser santificado, que não o dia apresentado na Tua palavra, Deus, por razões N que foram apresentadas aqui. Mas nós queremos pedir para Ti, meu Deus, que o Senhor nos ajude sempre a termos compromisso com a Tua palavra e com a verdade da Tua palavra, e que a gente consiga sempre defender o quarto mandamento e, além de defender, viver, Senhor, praticar o que a Tua palavra diz a respeito desse mandamento. Nosso desejo, Deus, sempre é viver de acordo com aquilo que a Tua palavra diz. Ajuda-nos, continua nos abençoando, continua nos dirigindo, é o que a gente pede para Ti, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui, que Jesus continue abençoando a sua vida. Na próxima segunda-feira nós estaremos juntos novamente no programa Texto e Contexto, com outro tema, uma nova temporada. Não perca, que a gente
possa estar junto novamente conversando sobre a Escritura Sagrada. Fique aí ligado na TV Viva Promessa, tem muita coisa boa vindo aí. Hoje ainda temos o programa Mais Valor, que começa daqui a pouquinho, né? E durante toda a semana tem toda a grade de programação da TV para você ser abençoado junto com a sua família. Deus abençoe a sua vida e até mais.